Primeiro dos pontos desse texto, uma dura realidade. O texto diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Essa é uma realidade triste, uma realidade caótica, mas essa revela a nós o poder destruidor do pecado. Toda essa realidade, ela é proveniente do pecado, da consequência do pecado. E nós precisamos ter um senso mais profundo do pecado. E precisamos entender o mal causado por ele. Não são poucas as vezes que eu prego aqui e tenho falado de pecado. Entendendo que essa mensagem sobre o pecado, ela não é muito bem recebida, aceita, não é popular, porque o pecado nos humilha, o pecado nos encolhe, o pecado nos revela a veracidade do nosso ser. Quando a gente fala de pecado, eu volto a ensinar aqui, nós estamos falando sobre a consequência do pecado cometido por Adão e Eva no Éden. O pecado original é a consequência, consequentemente, aquele pecado fez com que toda a humanidade, tudo se corrompesse, se nos separou de Deus. O pecado causou uma separação entre o homem e Deus. Por isso, a Bíblia nos chama de filhos da ira, inimigos de Deus. E aquele que se diz não ter pecado é chamado de mentiroso, porque a Bíblia diz: não há um justo sequer, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado não apenas nos separou de Deus, o pecado nos alienou da natureza. Por isso as catástrofes, por isso essa coisa toda que acontece, destruindo ali, terremotos, maremotos, destruição. O pecado nos separou dos outros homens. Por isso vivemos em guerra, em conflito uns com os outros. Se não é guerra entre as nações, é guerra entre as pessoas mais íntimas. Há pessoas que vivem em guerra com as pessoas mais próximas deles. E aí fica essa discussão de temperamento, e as pessoas não admitem que é o pecado movendo-se dentro dele, que é a corrupção do seu caráter, do seu coração, que traz a ele o egoísmo, o egocentrismo, que dificulta a ele a se relacionar efetivamente e de maneira saudável com o outro. O pecado, ele separou o homem de si mesmo, né? O homem é distante de si mesmo, o homem despreza a si mesmo. Todas essas doenças psicossomáticas do interior do homem, o vazio e tudo isso que tem surgido no homem. O pecado gerou a enfermidade, o pecado gera a velhice, o pecado gerou a morte. Tudo isso consequência do pecado. É interessante que a falta de um senso mais profundo e de uma análise mais objetiva, direta, real, dos efeitos nocivos e destruidores do pecado faz com que a gente seja quase que nem o mundo. O que tem de crente indagando, por que acontece isso? Por que está assim? Por que essas pragas? Por que essas guerras? Por que isso? Por que aquilo? É a falta de percepção da pecaminosidade e do fator destruidor do pecado na vida do homem.
Então, não foi exatamente porque aqueles homens pecaram que eles estavam aquela multidão de enfermos, mas foi o pecado que gerou a multidão de enfermos. Nem esse homem que há 38 anos estava ali, estava daquela forma, e que provavelmente estava paralítico há 38 anos, devido a algum pecado que cometera. Mas foi o pecado que gerou isso, que gera todas essas calamidades, toda essa coisa triste pela qual nós enfrentamos todos os dias e deparamos todos os dias. Divisões, guerras, conflitos, enfermidades, calamidades, catástrofes, tudo isso é proveniente do pecado. Mas você pastor, isso é simplista. Onde está? O homem fez isso, o homem faz aquilo. O homem, tu me faz porque o homem é pecador. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Ele nasce em pecado. E nós temos que colocar isso dentro do coração para que possamos ter uma análise mais clara, mais evidente do que está acontecendo na vida, na humanidade, na nossa própria realidade. Cuidado, estava tendo uma festa que geralmente poderia ser uma festa de Pentecostes, uma dessas cerimônias tradicionais, festas tradicionais do judaísmo, e lá de fora uma grande multidão. Assim como na eternidade vai ser uma festa para aqueles que vão para o céu, e vai ser muito ruim para aqueles que estão no pecado, porque eles não poderão entrar na festa, na grande festa, na grande celebração da vida eterna, quando Jesus voltar e aqueles que estão em Cristo viverem no novo céu e na nova terra. Mas isso para nós é apenas palavras ao vento, infelizmente para nós, estou dizendo, para uma grande maioria. Por quê? Porque nós não valorizamos a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, porque não enfrentamos a realidade do pecado. É triste ouvir pessoas olhando, ligando, pedindo orações, porque estão enfermos, porque descobriram uma doença, descobriram isso. É triste ver pessoas sofrendo, né? E vendo as pessoas passarem por isso. Mas é triste também imaginar que as pessoas estão indagando por que isso acontece. Não foi Deus que criou isso, mas é o pecado do homem. Mas não fui eu, foi Adão. O que eu tenho a ver com isso? Adão é o representante do homem. Todo mundo sabe que aquele que representa, ele tem a autoridade em nosso nome. Consequentemente, todos nós nos tornamos devedores. Essa é a primeira coisa que eu tiro daqui. Uma dura realidade. Enfermidade, destruição, calamidade, fome, diferenças, egoísmo, egocentrismo, destruição. Tudo isso, infelizmente, é a dura realidade do efeito destruidor causado pelo pecado. E a gente trata como se isso fosse normal. Não. É causado pelo pecado. E nós não podemos deixar de falar disso. Quando
passamos a ter uma ideia melhor e mais clara, a gente passa a enxergar e ter uma visão mais clara da vida.